Pecado ou doença? Hoje nós vamos entender a diferença de pecado e doença. E o que isso tem a ver com o atual construto de doenças mentais. Nós vamos entender isso no nosso vídeo de hoje. Graça e paz, companheiros. Esse é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé. Você já deve ter percebido que a gente está com um cenário diferente aqui e quis mudar um pouquinho para a gente ter um cenário melhor, uma imagem melhor também, e a qualidade de imagem. Mas nosso vídeo de hoje está muito interessante, né? Mais uma vez, eu me chamo Marcos Cardoso, eu sou terapeuta, conselheiro cristão, estou comprometido com a verdade e mostrar o caminho e o poder da fé, né? E a aplicação dos princípios bíblicos para a gente unir bem-estar e fé para que tenhamos uma boa saúde mental, fundamentado na verdade, né? Uma esperança na verdade, como diz Tito 1:2, né? E acreditando na promessa de Pedro, né, que diz que Deus reuniu em Jesus tudo que precisamos para ter uma vida piedosa. Isso está incluindo a nossa saúde mental. Mas o nosso vídeo está muito interessante. Pecado ou doença? Porque nós precisamos saber distinguir essas duas vertentes. Porque hoje tem acontecido muito essas questões de ser rotulado, um pecado ser rotulado de transtorno. Quando eu falo doença, estou relacionado a que é dita hoje doenças mentais. Por que isso acontece? Porque hoje as pessoas acabam, a psiquiatria, ou melhor, a psiquiatria moderna, secular, né, que tem as suas bases darwinistas, né, na teoria de Charles Darwin, eles rotulam o que eles não conhecem e não conseguem tratar como transtorno, né? Um psiquiatra holandês, né, Bessel van der Kolk, ele também é professor em Harvard. Ele diz assim: pecado, luxúria, preguiça, raiva, tudo isso antigamente era algo imoral e pecado, mas hoje é doença ou transtorno. Então, esse psiquiatra não é cristão, mas ele entendeu que hoje a psiquiatria tem chamado aquilo que era considerado e é imoral, ou uma falta de caráter, ou um problema sério de caráter, como doença. E quando nós colocamos como doença, nós vemos aquela questão do vídeo anterior, nós não temos responsabilidade. Responsabilidade por quê? Pelos nossos atos, né? Então, por que nós precisamos saber o que é pecado e o que é doença? Para que nós possamos entender hoje a questão do construto de doenças mentais, né? E o nosso próximo vídeo vai estar relacionado, intimamente ligado a esse vídeo de hoje. Então nós precisamos entender, e você vai entender mais sobre essa questão na série que eu estou preparando, que é a Bíblia Rainha das Ciências, que nós vamos mergulhar ali nos fundamentos da psicologia, da psiquiatria, o quanto essas ideias, algumas ideias que eles têm lançado, não têm fundamento científico e principalmente bíblico, né? Então, tudo isso nós precisamos entender não somente como cristãos, mas como cidadão, porque hoje as pessoas, seus comportamentos pecaminosos estão tendo uma desculpa. É chamado de transtorno. Você está doente, então o problema não é seu, ou seja, não é você que está fazendo isso, é o transtorno. Então, quando não há um marcador biológico, há sérios problemas. Olha o que diz a definição. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site, né, que traz a descrição de doença. O que é doença? Doença é qualquer desvio ou alteração na estrutura das funções normais do corpo. Por exemplo, é normal do corpo o coração bater no ritmo certo. Quando ele começa a diminuir o ritmo,
ou tem algum problema, uma parada, isso se chama uma anormalidade, ou seja, está fora do normal. E se está fora do normal, é uma doença. Por quê? É uma anormalidade física. Em outras palavras, a definição de doença é anormalidade física. Doença é uma anormalidade física, ou seja, é necessário um padrão de quê? Normalidade. Porque eu não posso falar que algo é anormal se eu não tenho um padrão de normal. Quem é normal para eu dizer que eu sou anormal? No caso do nosso corpo, o próprio corpo, ele é normal, ele tem o seu batimento correto, a sua funcionalidade correta. Então, doença é qualquer desvio ou alteração das estruturas das funções do corpo. Ou seja, uma disfunção que pode trazer prejuízo à saúde. Então, essas normalidades físicas que são detectáveis, tipo como lesões, inflamações, deformidades, disfunções orgânicas, né, distúrbios genéticos relacionados à sua saúde física, eles são identificados através de exames, né, exames clínicos laboratoriais, exames de imagem. Então, isso é doença. Uma doença é uma anormalidade física e para você detectar uma doença é necessário um exame, um marcador biológico para que você diga que isso é uma doença. Mas hoje a psiquiatria, hoje o meio psiquiátrico, eles rotulam várias coisas como doença. Separei uma só para a gente falar, né? Mas rotulam questões como doenças que não são doenças e não tem marcador biológico para isso, não tem uma linha para isso. Por quê? Há um interesse financeiro, porque as indústrias farmacêuticas estão ricas, ganhando muito com a desgraça dos outros. Então, um problema que pode ser resolvido em alguns casos, sem nenhum tipo de medicação, né? Eles entopem a pessoa de medicação. Mas esse problema, nós definimos primeiramente aqui o que é doença. Definimos o que é doença e agora nós precisamos partir para a outra fase. O que é pecado? 1 João 3,4 diz assim, que pecado é a transgressão da lei. Diz assim, todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, 1 João 3,4 dá a definição de pecado. Mas, por que a gente tem que entender o que é pecado? Porque muitos comportamentos hoje que são tratados como doença é pecado. São resultados de pecados. E eu vou citar um. Eu separei um para o vídeo não ficar longo, que a gente vai editar no final, né? Mas de onde veio a ideia de doença mental? Até Charcot e Freud, dois nomes bem conhecidos, né, no século XIX, né? Charcot ele foi um neurologista francês ele começou a ter a ideia de histeria, né? Vendo que a histeria hoje, a psiquiatria considera como um problema psiquiátrico, a histeria hoje não é considerado como uma doença, mas Charcot ele via a histeria como uma doença neurológica. Com base, ele utilizava a hipnose para ele meio que diagnosticar o tratamento, observar esses sintomas que podiam, segundo ele, ser reduzidos ou aliviados através do transe hipnótico. Então, Charcot, né, Jean-Martin Charcot, ele foi esse neurologista. E a partir de Charcot e Freud, e Charcot ele foi professor de Freud. Freud já veio criando a psicanálise, né? Então, para Freud, os transtornos mentais seriam uma desregulação do aparelho psíquico que ele mesmo inventou, que é o ID, o ego e superego. Em outro vídeo nós vamos falar sobre essas questões. Mas ele fala que alguns transtornos mentais estão relacionados à repressão de algumas coisas, emoções reprimidas, né?
situações reprimidas, desejos reprimidos que causam uma confusão emocional, causando transtorno. Essa é a ideia de Freud acerca dessa questão, basicamente falando por cima assim, né, para não ficar um vídeo tão longo. Então, até Freud e Charcot já existiam algumas ideias sobre doenças mentais, só que a visão mais moderna de Charcot e Freud acerca dessa situação deu vida ao conhecimento da psiquiatria, da neurologia nesse tempo. Então, Freud, sendo aluno de Charcot, eles tiveram a ideia, né, de que uma questão mental era uma doença e que a mente ela pode ficar doente. Então, eles veio com a ideia de que a mente pode adoecer. Agora imagine aí, o cérebro é algo físico, palpável, é possível ver através de imagem, você consegue, é possível ver no exame se a pessoa tem um acidente e estourar a cabeça, é possível ver o cérebro da pessoa, só que a mente é algo intangível, impalpável, ninguém consegue tocar, a mente é algo espiritual. Agora eu pergunto a você, como a mente ela pode ficar doente? É impossível. A doença, no contexto de que hoje é tida como a normalidade física, é impossível a mente ela ficar doente no contexto de doença do nosso século, da nossa era. Né? A Bíblia diz que o coração do homem, ou seja, a mente do homem, é desesperadamente corrupto. Né? No contexto lá está falando doente espiritualmente. Então, porque todos os seres humanos somos anormais. Todos nós somos transtornados, porque Cristo ele é correto, ele é o nosso padrão de normalidade. Ele é o nosso padrão de normalidade. Então, em comparação com Cristo, todos nós temos transtornos. Após o Éden, os transtornos mentais vieram após o Éden, biblicamente falando, e no conceito correto, veio após o Éden, porque as nossas faculdades mentais, elas inverteram, ou seja, houve uma desordem mental. As nossas faculdades superiores começaram a ser comandadas pelas nossas faculdades inferiores, ou seja, apetites e paixões começaram a dominar a razão, consciência e juízo. Segundo a Bíblia, a lei e o testemunho, essa é a desordem, o transtorno mental. Hoje não existe um diagnóstico, não existe uma avaliação, né? Ali o neuropsicólogo lhe pergunta, mas como é que a pessoa pode diagnosticar uma doença perguntando se não existe um exame? Então, isso tem acontecido e muitas pessoas têm sofrido porque nós precisamos distinguir o que é pecado e o que é doença. Então, assim como depressão, ansiedade não é uma doença, nós vamos falar num próximo vídeo sobre a loucura do desequilíbrio químico. Não tem embasamento científico, não tem de jeito nenhum. Não descobriram a causa, mas eles tratam a depressão como doença e você precisa tomar um monte de remédio, sendo que a natureza da depressão é psicossomática. Então, não é necessário, em muitos casos não são necessários remédio. E a depressão não é uma doença, assim como a ansiedade, assim como bipolaridade e outros ditos transtornos. Não é uma doença porque não existe um marcador biológico. Não sou eu que está falando isso. Quem diz é o DSM. Se você está me assistindo nesse momento, você é terapeuta, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. No DSM, se você é um terapeuta comprometido com seus atendimentos, você conhece o DSM. O DSM-5, o mais atual, ele diz na sua introdução, ele é um material com 1000 páginas. Ele diz na sua introdução que não existe marcadores biológicos para a maioria dos transtornos mentais. Agora imagine com o que eles estão diagnosticando. Porque eles dizem que é uma doença e é um transtorno mental. Então, acabam deixando com que as pessoas fiquem presas à ideia de uma doença e, querendo ou não, essas pessoas acabam perdendo ali meio que a sua autorresponsabilidade. Ela já não tem mais responsabilidade por isso. É uma pessoa que é diagnosticada com um transtorno bipolar. Então, é uma pessoa que tem oscilações de humor e não somente isso, mas períodos de euforia, né, e períodos de depressão. Então, um momento que a pessoa está muito triste e tem momentos que a pessoa está eufórica.
né? Então tem casos de pessoas que compram demais, que fazem várias outras coisas, então isso é tido como uma doença. Isso é tido como uma doença. Só que não existe marcador, então não é você que faz, é o seu cérebro que faz. Esse é o grande problema. E o interessante é que isso tem acontecido não somente no meio psiquiátrico, isso tem acontecido dentro da igreja, dentro do seio de conhecimento teológico, né? Para quem, acredito que as pessoas que estão vendo esse vídeo e que entendem vão entender o que eu estou falando agora. É a ideia da nova teologia. Então, não é sua culpa, independentemente da sua decisão ou não, você vai fazer isso, né? É a sua natureza. A mesma coisa no sistema dos transtornos mentais. É o seu cérebro. Será que a culpa é do cérebro? De verdade? Nós somos comandados pelos nossos neurônios. Então, fazer a distinção entre doença e pecado é muito importante, porque você vai entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu separei, né, eu falei basicamente sobre alguns transtornos por alto, mas eu separei um transtorno, que é considerado transtorno hoje, e um dos transtornos mais, vou dizer assim, engraçados, né? Que é conhecido como TOD. Não sei se você já ouviu falar, que é o transtorno opositor desafiador. Esse é considerado o TOD. O que é esse transtorno? Esse transtorno, que é pela psiquiatria, né? Os fatores biológicos, né, possíveis desse transtorno seriam desequilíbrio de neurotransmissores ligado a serotonina e dopamina. Então, essa é a desculpa da psiquiatria para o TOD. É a criança que não pode ouvir não. Então, quais são os comportamentos da pessoa com TOD? Os comportamentos não respeito as pessoas, eu estou lendo para você, ditando para você o que está escrito no DSM. Essas não são as minhas palavras. Está no DSM. DSM é a Bíblia da psiquiatria. Então, o que é que diz lá? Que os comportamentos do TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador, é uma criança que não pode ouvir não, em outras palavras, é uma criança que desafia os seus pais. A culpa não é dela, é do transtorno, é uma desordem na mente dela, então ela não tem culpa, né? É um transtorno, né? Essa criança ela é desafiadora, ela coloca a culpa nas outras pessoas, ela não assume as suas responsabilidades. E essa criança ela não pode ouvir não. Ela é explosiva, a criança ela é impulsiva. Claro que existem casos que nós precisamos ver algumas questões para ver se de fato há alguma coisa que corrobora para esse comportamento, né? Por exemplo, a falta de sono, né? A criança, um adulto, uma criança, um jovem que não dorme direito, ele tem problemas, dificuldade em lidar com as emoções de estresse. Só que vendo essas questões e continuar os comportamentos, isso seria o quê? Um problema de uma criança que está crescendo, e normalmente o TOD é com crianças, está crescendo e ainda não sabe lidar com a sua natureza, o seu comportamento, a sua personalidade, porque há também fatores né, familiares, né, um dos fatores, né, uma das possíveis causas do TOD, segundo o DSM, é histórico familiar, ou seja, não é o histórico familiar relacionado ao ambiente, né, da pessoa, mas há transtornos de conduta como TDAH, transtorno de humor, que é o TAB, né, transtorno afetivo bipolar. Então, essas são algumas questões. Eles falam levemente acerca de ambientes caóticos, mas o foco principal é o quê? Fatores biológicos, desequilíbrio dos neurotransmissores. Por quê? Você precisa dar um remedinho a essa criança. Assim como o TDAH, você precisa dar Ritalina para o seu filho. Então, o que tem acontecido quando nós não aceitamos o modelo bíblico de que comportamentos que estão contrários à palavra de Deus é doença? Veja então a síndrome de Torrent, uma doença chamada, se eu não me engano, é Torrent. Essa doença, de fato, é uma doença, né?
Então, um problema que a pessoa desenvolve no cérebro, pode ser por traumatismo craniano, queda ou algo do tipo, ela não tem controle de impulsos, né? Ou seja, ela pode gritar, ela pode falar alto, e ela pode fazer coisas sem tipo um comando prévio dela mesma. Porque houve um traumatismo craniano, houve um problema cerebral válido. Só que na síndrome de Torrance, em algumas crianças, a criança ela xinga e ela dá dedo. Só que isso não é a doença que faz, isso é a revelação do que está dentro do coração da criança, do jovem, da criança que aprendeu isso, desenvolveu essa questão. Só que muitos advêm, olha, isso aí é um problema biológico, né? Então, não são todos, mas algumas pessoas falam sobre essa questão. Então está ligado, se ela não tem controle, muitas das vezes aquilo que vai falar, então ela está revelando aquilo que está no coração, que é que Jesus diz, a boca fala que o coração está cheio. Em que nós vamos acreditar? No construto atual de doenças mentais ou naquilo que diz as Escrituras? Se os comportamentos que estão relacionados a transtornos mentais são moralmente errados, então isso é pecado. E nós não podemos mudar isso. Porque se é doença, precisa de remédio e tratamento. Mas se é pecado, precisa de Jesus e da sua palavra. Então nós precisamos saber diferenciar essas duas questões, para que a gente não fique preso a esse sistema, onde eles não estão interessados na minha e na sua melhora, porque o objetivo da psicologia é perverter a moralidade humana, e é isso que tem acontecido, segundo o psiquiatra Theodore Dalrymple. Ele diz isso, ou Dalrymple, ele diz isso no seu livro Evasivas Admiráveis, como a psicologia subverte a moralidade humana. Esse é o objetivo da psiquiatria, da psicologia. E se você perguntar, a maioria dos psiquiatras, tem um vídeo rolando, onde perguntaram aos psiquiatras quantas pessoas eles já curaram, e muitos vão dizer, isso ali não quer dizer que são todos, mas a maioria, é raríssima a pessoa que eles curaram. Eu não estou atacando o psiquiatra, eu estou atacando o sistema, falando do sistema da psiquiatria, que ele está baseado em bases darwinistas. Eles acreditam que o ser humano é simplesmente matéria. Então, se é matéria, existe um fio desencapado e a pessoa está trabalhando dessa forma, está agindo dessa forma, então precisa regular os neurotransmissores e esse comportamento vai voltar ao normal. Infelizmente, muitos cristãos estão caindo nessa ideia, estão sendo enganados, que problemas imorais são tratados com remédios. E muitos estão sofrendo com seus próprios pecados, com seus próprios ídolos que criaram em seu coração e tentando resolver com remédio, algo que muitas das vezes não resolve. E em alguns outros casos, isso acaba dando um efeito placebo. O que é isso? A pessoa acreditar que vai dar certo e deu, né? Em sua mente. Só que as coisas não resolvem assim tão fácil. Então, entendendo o que é doença e o que é pecado, e entendendo que a mente não pode ficar doente, ela pode ser influenciada pelo cérebro, por exemplo, Alzheimer, que é uma doença válida. O cérebro, porque existe a ligação mente-cérebro, né? Então, o cérebro ele pode influenciar a mente. Então, é por isso que alguns têm problemas de esquecimento ou algo do tipo. Mas o cérebro, a mente em si, ela não pode ficar doente. Então, não existe doenças mentais. A mente, sendo espiritual, ela não pode entrar no construto de doença secular. Então, que Deus nos abençoe, que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí nos comentários, aproveite, curta, se inscreva, mande para alguém, compartilhe para alguém que você quer entender mais sobre esse vídeo, e posteriormente iremos ter vídeos dessa mesma natureza para nós entendermos mais a fundo sobre essas questões. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.